Cheguei dessa vez mais cedo pra vocês, mas ó, tem uma explicação. Inclusive eu tô trajado de cabuloso porque estou indo pra Belo Horizonte visitar o meu afilhado, visitar alguns amigos e ficarei lá de quarta a segunda-feira e se tudo der certo, irei assistir Cruzeiro e Goiás lá no Independência. Vamos ver se eu vou conseguir comprar o ingresso, ver se conseguir no jogo. E ó, o dia é diferente, é mais cedo, mas o horário de gravação tem que sempre ser na madrugada, porque é o seguinte, não consigo fazer nenhum vídeo sem antes dar aquela estudada na rodada, entender exatamente quais são os confrontos, o que tem pra gente pegar. Antes de mais nada, queria agradecer demais o engajamento que vocês estão trazendo aqui. A gente já está chegando a 8.500 inscritos. Na rodada passada, nosso vídeo passou quase chegou a 6.000 visualizações e isso, né? Obviamente, a gente lançou o vídeo na sexta-feira. Então, em um dia, praticamente, bateu quase o views na quantidade dos inscritos do canal inteiro. Então vamos ver se hoje, né, quarta-feira, lançando o vídeo ali com 3 dias de antecedência, se vocês vão fazer o trabalho de vocês, deixar o like, deixar aquele comentário e compartilhar, né? Já sabe, né? Onde? Naquele grupo de WhatsApp de família, para aquele amigo que tá jogando cartola, para aquele vizinho chato, pro periquito, pro vovô, pro papagaio, pra todo mundo. Manda pra ex-namorada, manda pra corrente de grupo de família, manda pra onde for. Só quero dar o quê? Aquela moral de sempre de vocês, deixando o like, o comentário e compartilhando, porque tá dando certo, galera. Estamos crescendo e eu acho que a gente vai conseguir chegar a 10.000 inscritos, hein? Será que a gente consegue chegar a 10.000 inscritos antes do fim do primeiro turno? Preciso da ajuda de vocês. E ó, se a gente chegar a 10.000 inscritos, eu quero chegar a 20.000 inscritos até o final do ano. Mas ó, é com vocês, porque eu tô fazendo minha parte. Tô gravando, ó, 4h40 da madrugada pra vocês, pra que vocês tenham mais tempo de ver o vídeo, estudar e, porra, e compartilhar com a galera, né? Então, ó, bora 2 minutos falando groselha aqui, ó. Vamos lá pro vídeo. E, ó, que você de BH, você de Minas Gerais, se for cruzeirense, estiver indo no jogo, quem sabe a gente não se encontra lá e bate uma selfie, bate um papo, troca uma ideia e toma uma, ó. Vamos pro vídeo! Bom, pessoal, vocês sabem que eu sempre trago aqui, né, a minha plataforma que eu montei. E essa plataforma é exclusiva lá para os assinantes. Os assinantes têm acesso. É super interativa, vale muito a pena. E é que eu falo para vocês, cara, se vocês querem, se vocês estão achando esse vídeo aqui que a gente faz durante a semana, né, durante a rodada, bom, cara, espera você entrar no plano. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Cara, a gente já tá com um monte de gente. Tô muito feliz que esse ano, além das redes sociais, além do YouTube, além do Instagram estarem bombando, o plano também cresceu bastante. Fico muito feliz, né? A primeira... Talvez seja... Talvez não. É o primeiro ano que eu tô em carreira solo. Nos outros anos estava sempre com uma parceria. E agora é a primeira vez que eu tô voando sozinho, né? Digamos assim. E tá dando certo. E a galera tá gostando muito, por quê? Porque eu não me acomodo. Cara, eu sempre tô buscando uma forma de analisar, de cruzar de forma diferente, melhorar as análises, buscar mais informação, porque é isso, né? Analisar fantasy game, analisar futebol, analisar a estatística, é isso. É você sempre correr atrás e buscar melhorias naquilo que você faz. E uma das melhorias que eu implementei, né, no ano passado, eu comecei a trazer um pouco de XG e XGA. E esse ano a gente deu uma evoluída. Ano passado eu criei o cruzamento de XG, cruzando com gols e gols sofridos. E XG, galera, nada mais muita gente utiliza XG. Acho que talvez eu tenha sido um dos primeiros a colocar isso no plano. Mas o que é XG? A expectativa de gol que o time tem, baseada a partir das finalizações que aquele time fez. Cada finalizaçãozinha que o time dá depende do local, da perna, do posicionamento. Isso é dado um valor, né? E quando você soma esses valores, dá a expectativa de gol que esse time deveria ter em campo. Então, por exemplo, o Grêmio contra o América Mineiro. O XG do Grêmio foi de 2. Isso quer dizer o seguinte, que a quantidade de finalizações que
que o Grêmio fez, né, o volume ofensivo que o Grêmio teve a partir das finalizações e onde foram as finalizações, era para o Grêmio ter feito já 2 gols, que é medido, na verdade, a probabilidade, não é muito probabilidade, né, mas a probabilidade do gol ter saído daquela posição. Então ele fala assim, ó, dado aqui o que o Grêmio fez, o que o Grêmio finalizou, já era para ele ter feito 2 gols. Aí quando você olha o placar do jogo, tá lá 1-0, 2-0, ou às vezes 0-0. Aí mostra o seguinte, quando tá 0-0 e a expectativa de gol tá lá batendo em 2, é que o Grêmio que tá muito em cima, tá finalizando muito, tá indo muito para cima. E aí a partir dessa análise de cruzamento, de XG, a gente consegue ver quais são os times que tem muito volume, né, de finalização, que estão finalizando, e qual estão transformando isso em gol. Então aqui eu estou trazendo, né, o XG com os gols feitos. E é claro, né, como eu trouxe o conceito de recorrência para dentro do Cartola, eu trouxe também recorrência para dentro dessa análise. Por quê? Não adianta eu ver que o XG do Grêmio é super alto. Às vezes o XG do Grêmio está 10, aí num jogo foi 5. Aí você tem uma visão meio embaçada do que está acontecendo. Então eu trouxe a recorrência, que é aquilo que acontece, né, de forma recorrente. Acho que vocês estão cansados de saber. Quem me acompanha aqui, quem não acompanha, eu olho muito a recorrência. Quando eu falo, o time está com 100% de recorrência nesse scout, eu estou falando que esse time, em todos os jogos que eu estou analisando, esse time cedeu aquele determinado scout naqueles jogos, tá? Vou mostrar para vocês como funciona olhando mais ou menos isso daqui. Isso daqui é uma das análises que a gente faz que eu faço lá no plano, que é olhando o XG dos times para a gente tentar, né, identificar os potenciais times que têm possibilidades de saldo de gol baseado naquilo que eles estão cedendo e baseado no que o outro time está conquistando, beleza? Então vamos lá, se XG é a expectativa de gol que o time gerou, XGA é a expectativa de gol que o time cedeu. Quando eu estou olhando aqui, ó, por exemplo, o XGA do Bragantino, eu vou colocar 2 situações aqui, ó. Eu estou falando, eu quero saber, né, a recorrência de XG menor ou igual a 1, tá? Menor ou igual a 1. Aqui tem um errinho na plataforma que a gente precisa ajustar, mas na verdade seria para colocar menor ou igual a 1.1, que aí vai bater de 1 para baixo, tá? Mas se eu colocar 1 aqui também vai dar certo. Mas vou colocar 1.1, que aí vai pegar 1 também. E aí, recorrência de gols menor ou igual a 0. O que eu tô falando aqui? Cara, como eu tô numa defesa de XG, eu olho ataque e defesa. Eu tô falando o seguinte, eu quero saber, quando eu coloco aqui, ó, XG a 100%, eu tô falando quantas vezes que o Palmeiras cedeu uma recorrência menor ou igual a 1.1 nos 4 jogos que ele fez fora de casa. 100%. O que eu tô falando aqui é o seguinte, nos 4 jogos, aliás, em casa, porque aqui eu tô analisando casa. Tô falando que nos 4 jogos que o Palmeiras fez em casa, o adversário que enfrentou o Palmeiras, ele não chegou a 1 de XG. Eu vou colocar 1 aqui, porque aí a gente vai olhar 0.9. Então eu tô falando o seguinte, que em 75% dos 4 jogos que o Palmeiras fez dentro de casa, o adversário dele não chegou a 1 de expectativa de gol, né? Fez no máximo ali 0.9. Então eu tô falando que os adversários, né, do Palmeiras não tiveram finalização, não tiveram volume suficiente para chegar a 1 de expectativa de gol. Porém, o Palmeiras tem uma recorrência de 0% em gols sofridos, que tô falando que o Palmeiras, em todos os jogos, né, nos 4 jogos que fez, ele não teve nenhuma recorrência de gols menor ou igual a 0. Ele não cedeu, né, 0 gols. Isso aqui está mostrando o seguinte, que nos 4 jogos que a gente está analisando, né, do Palmeiras jogando em casa, nos últimos 4 jogos que o Palmeiras jogou em casa, o Palmeiras levou gol. Levou gol do Flamengo, levou gol do Botafogo, levou gol do Curitiba e levou gol do Bragantino. Então, assim, o que eu tô falando por mais que o Palmeiras não tenha gerado volume para o adversário, e quando a gente bota em 1.1, que bate ali na casa de 1, dá 100%, né? Se eu colocar 1.1 aqui, é porque aqui ele tá menor ou igual, mas na verdade é menor. Esse igual aqui não tá batendo.
Passou uma atualização aqui que não bateu. Tô falando assim, ó. Em todos os jogos que o Palmeiras fez em casa, o adversário do Palmeiras chegou no máximo a 1 de expectativa de gol. Então finalizou no máximo para 1 de expectativa de gol. Mas o Palmeiras está levando gol todos os jogos. Então, assim, não tá tendo muito volume, mas os adversários estão encontrando os gols ali no Palmeiras. E quando acontece isso, geralmente é uma falha, uma desatenção, uma bola aérea, uma falta, um pênalti, uma bola de escanteio, né? Então é um mole ali que o time acaba dando, né? E acaba, né, levando aí um gol nessa brincadeira. Aqui também, pessoal, a gente consegue dar uma olhada nos goleiros. Por que a gente consegue dar uma olhada nos goleiros? Se a gente está falando, né, que o Palmeiras tá em todos os jogos que faz em casa, o adversário chega no máximo a 1 de expectativa de gol, eu entendo que esse adversário ele não tá finalizando muito. Então os adversários que enfrentam o Palmeiras nessa brincadeira não tem muitas oportunidades de finalização. Ah, mas por que você está falando isso, Pardal? Porque quando eu vejo dessa situação, eu entendo que o goleiro, né, do Palmeiras, ele não é um goleiro que está sujeito a fazer muitas defesas, porque se o outro time não finaliza muito, esse goleiro não vai fazer muitas defesas. E aí quando eu olho os últimos 4 jogos que o Palmeiras fez, o Palmeiras teve 3 defesas contra o Flamengo, 1 defesa contra o Botafogo, 3 defesas contra o Curitiba, 2 defesas contra o Bragantino. E também só teve 1 defesa contra o Grêmio. Por quê? O Palmeiras ele meio que isola o time adversário e o time adversário não finaliza. Então, toda vez que você... quando eu olho isso, eu falo, pô, então é um goleiro que vai fazer ali de 1 a 3 defesas, se tomar um gol, vai fazer 2 pontos, vai fazer 1 ponto, ou pode até não pontuar. Né? Então, isso daqui é importante. Quando eu encontro um XG alto, né, por exemplo, o Cruzeiro é um time... Aí no ataque vocês vão ver isso melhor. Mas quando eu vejo que tem um time que cede muito XG e não toma gol, esse time é o time que o goleiro pode imitar. Que no caso é o Flamengo, vocês vão ver ali na frente, tá? Então, voltando aqui para a defesa, eu tenho o Palmeiras 100% ali, não cedendo XG, mas está levando gol. Isso aqui mostra que existe uma possibilidade de um SG do Palmeiras. Eu acho realmente viável. Até porque, apesar do Fortaleza não tá, né, conquistando um XG abaixo de 1, em 2 jogos de 4 dos últimos jogos que o Fortaleza fez como visitante, o Fortaleza não fez gol. Foi contra o Flamengo, né, foi 2-0 Flamengo, e contra o Botafogo foi 2-0 Botafogo. Aí fez gol contra o Cruzeiro, fez gol contra o América Mineiro, mas também não fez gol contra o Grêmio. Então aqui eu vejo o seguinte, que em 2 de 4 jogos o Fortaleza não fez gol. Apesar do XG dele não tá tá passando de 1. Aqui, quando eu olho aqui, eu vejo uma oportunidade para o goleiro de forma diferente. Por quê? Porque o Fortaleza tá passando de 1, né, de XG, mas não tá fazendo gol. E aí, quando eu pego o cruzamento de scout, eu vejo realmente que o Fortaleza tem feito 4, 5 defesas, né? Cedido 4, 5 defesas. Então, essa análise XG aqui é boa para a gente identificar as boas opções de defesa, as boas opções de ataque e as boas opções de goleiro, tá? Então, vamos lá. Cara, Palmeiras 100% abaixo de 1, então acho que aqui é um SG bom. E aí o Bragantino tá bombando, por quê? 100% dos jogos, os adversários do Bragantino não chegam no máximo a 1 de XG. Se eu colocar aqui, 1, você vai ver que o Bragantino vai manter 1. Se eu botar 0.9, o Bragantino também tá, 100%. Boto 0.8, o Bragantino caiu um pouquinho. 0.7, não mexe, tá vendo? Por isso que é bom você ter uma plataforma interativa, 0.6, também não mexe. 0.5, não mexe. 0.4, aí mexe. Olha que interessante. Eu estou colocando uma recorrência menor do que 0.5. Então, o que eu estou falando é o seguinte: os adversários do Bragantino, nos últimos 4 jogos, na grande maioria, não chegaram a 0.5 de expectativa de gol. E o Bragantino não levou gol em 100% dos últimos 4 jogos que fez jogando em casa. Aqui, cara, é uma coisa absurda. Porque quando você pega o Internacional
o Internacional em praticamente todos os jogos não chegou, né, a 1 de expectativa. E aí vamos descer aqui pra gente ver, ó. Aqui, beleza, 0.9 ele chegou. 50. Então, ele chega no máximo a 1, tá? O Internacional chega ali a 0.8, entre 0.8 a 0.8 a 1 de expectativa de gol, que é muito baixo. E aí, quando você vê, né, as finalizações que o Inter tem dado, cara, não tem feito nada. E aí, beleza, na questão dos gols, somente em um jogo dos últimos 4 jogos o Inter não fez gol. Só que, aí vamos para a qualificação. O Inter jogou contra o Fluminense fora de casa, não conseguiu fazer gol. Só que o Inter jogou contra o América, fez gol. Mas é o América que toma gol de todo mundo. Fez gol no Curitiba também, que tem uma defesa muito frágil. Fez gol no Santos, que também tem uma defesa muito frágil. E fez um gol no Grêmio, que também é um time que leva muito gol. Então, quando você analisa, né, você faz a qualificação, você fala assim, opa, mas contra um time ali que é melhorzinho, né, que tem uma organização defensiva um pouco melhor, o Inter não fez gol. Aí, cara, eu acho que esse SG do Bragantino é muito viável. E quando eu olho nos mais escalados, eu não tenho ninguém do Bragantino. Né? Ninguém do Bragantino. E eu tenho 2 peças ali bem interessantes ali para colocar. O Vasco não tá cedendo XG, mas tá tomando gol. E aí o Vasco tá muito mal. Aí você tem aqui o Cuiabá, então também não tem muito aqui. E aqui você tem o Flamengo, que olha só, que é o que eu falei para vocês, ó. O Flamengo não tá. Os adversários do Flamengo estão passando de 1 de expectativa, mas o Flamengo não tá levando gol. E aí você tem visto o quê? O Cunha ir bem, muito bem, vários jogos. Por quê? Porque os adversários que enfrentam o Flamengo, eles geralmente finalizam muito. O XG do adversário do Flamengo bate, né? Chega ali, ó. Eu tô falando de 1.10. Vamos aumentar. 1.20. Beleza, ó, 50%. Então, tá entre 1 e 1.4, 1.5, 1.6. Olha só. 1.6 já bateu 75%. Então, eu tô falando que eu tenho pelo menos ali 2 jogos que o adversário do Flamengo bateu acima de 1.5, né? Outros ali da casa de 1.2, 1.3. Então, o que eu tô falando é que o Flamengo cede muita finalização. E aí, quando você vê realmente ali o cruzamento, né, de scout de goleiro, e você vê o conquistado do Flamengo, o time do Flamengo é um dos times que, dessa rodada, é o time que mais conquistou defesa. O segundo foi o América Mineiro. E aí você pega os últimos jogos do Flamengo, você vê Cunha com 5 defesas, 7 defesas, 6 defesas, 3 defesas, 6 defesas. É um goleiro muito interessante sempre, né? Apesar, né, do América Mineiro não ser esse time que finaliza tanto, né? Mas pelo fato do Flamengo ceder tanto, o Cunha pode se tornar interessante. Então você tem, ó, o Flamengo que não está cedendo XG, então ele é atacado o tempo todo, existe uma grande chance do Flamengo levar gol, mas não tá levando. Ah, então você está dizendo que o sistema defensivo do Flamengo é bom? Não, eu estou dizendo que o goleiro tá catando muito. Então você tem uma chance de SG muito boa aqui. Para mim, a mais clara dos mandantes aqui é a do Bragantino. Depois você tem do Palmeiras e o terceiro para mim, o do Flamengo, tá? Quando eu vejo, né, a questão dos times cedendo pouco XG, eu tenho o Goiás cedendo pouco XG e fazendo gol. Então esse Cruzeiro aqui também entra nessa brincadeira. Então acho que assim, dos mandantes, Bragantino, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, que tem para mim essa chance ali de segurar o saldo. E do outro lado, tá, pelo cedido, eu teria um SG do Grêmio, mas o Grêmio leva muito gol porque, ó, na verdade assim, eu teria talvez um SG do Galo, mas o Galo tá muito mal, porque o Galo não tá cedendo muita coisa, que eu vejo aqui como interessante, tá? O Cruzeiro não tá fazendo gol, tá muito mal em casa mesmo. Aí você tem aqui, ó, Curitiba não tá fazendo gol em casa, Vasco não tá fazendo gol em casa. Esse SG do Cap aqui pode acontecer, mas olhando só na estatística, eu vejo uma oportunidade pro Botafogo, tá? Porque, olha só, o Santos tá finalizando muito, o Botafogo tá deixando passar o XG, não tá levando gol. Eu acho que esse SG aqui é viável, eu acho que o Lucas Perry pode ser muito bom, dado que não está cedendo pouco XG, o Santos está finalizando bastante, mas o Botafogo não está levando gol. É meio que ali um Cunha 2. Mas assim, para mim, galera, os dois mais viáveis são Palmeiras
é Bragantino e Palmeiras, né, na minha concepção. E aí você segue ali um pouco de Flamengo, Cruzeiro e Botafogo, tá? Na minha visão, esses são aí as opções boas de saldo de gol da rodada. E quando a gente vai lá olhar o ataque, a gente vai ver a mesma coisa. Só que aí, ó, eu tô olhando o contrário. Quem é o time que cede muito XG? Né? Qual é o time que cede muito XG? Eu tenho Goiás e América bombando quase todos os jogos. Ah, e aqui, ó, é diferente, tá, galera? Aqui eu tô colocando, ó, uma referência maior ou igual a 1,5, tá? Então, na verdade, deveria ser aqui 1,4, né? Porque não tá pegando ali. Que é 1,5 mais quando eu coloco aqui o... ó, eu vou botar 1,4 que é maior do que 1,4, né? Deixa eu botar aqui, 1,4. Eu acho que tem um errinho ali que eu falei. Então, quando eu coloco isso daqui, ó, são 3 times que... Ó, aí aqui pra vocês entenderem, eu tô falando do XG cedido e dos gols sofridos, que aí aqui é de acordo com essa lógica. Então, eu quero ver quais são os times que estão cedendo acima de 1,4, ou seja, 1,5, né? Aí tem 1,40 e pouco e tal, mas acima de 1,4, tá? E qual é o time que está tendo uma recorrência de 2 ou mais gols, tá? Então, beleza. Quando eu olho aqui, eu vejo o seguinte, ó. Goiás, América Mineiro e CAP jogando fora de casa, em praticamente todos os jogos que eles fizeram, o adversário teve um XG maior do que 1,4, ou seja, de 1,5 para cima. Então, os adversários que enfrentaram esses 3 times tiveram muito volume ofensivo, finalizaram muito. E esses times pegam Cruzeiro, Flamengo e Vasco. Quando a gente faz a qualificação, o Vasco é um time que tá cedendo, tá conquistando XG, mas não tá fazendo gol. Aí o Bento pode acabar se destacando. Só que aqui, ó, quando eu vejo gol sofrido, eu tô falando 2 gols ou mais. Então esses times, em praticamente todos os jogos, né, o Goiás em 3 de 4, o CAP em 3 de 4 e o América Mineiro em 4 de 4, em todos eles tomaram 2 ou mais gols. Tirando esse jogo aqui, Vasco e CAP, eu acho que o América Mineiro é o time que tem o maior potencial de tomar mais gols e enfrenta o Flamengo, né? Que apesar de não ter feito vários gols ali, né? Não tá com a recorrência alta quando a gente fala ali na questão de gol, mas o Flamengo enfrentou meio que um Cruzeiro, que é meio chato, enfrentou meio que um Corinthians, que é meio chato, mas quando pegou um Grêmio, que tem uma defesa mais frágil, meteu 3, o último agora foi contra o Fortaleza, meteu 2, contra o Goiás lá atrás meteu 2 também, e o Flamengo vem com um volume ofensivo muito grande. Pegando o América Mineiro, que em todos os jogos que fez, jogando fora de casa, todos desses 4, né, que a gente está analisando, o time levou mais de 2 gols. Levou 3 gols do Curitiba, levou 2 gols do Galo, levou 3 gols do Grêmio, levou 2 gols do Botafogo, levou 2 gols do Bragantino. Então, para mim, o maior potencial de gols está nesse Flamengo e América Mineiro e nos jogadores que estão ali no Flamengo e América Mineiro. O Cruzeiro é um time que não está rendendo muito, mas dado que o Goiás também é um time que está levando muito gol, levou 4 do Santos, 2 do Bragantino, levou 2 do São Paulo, né? Pode ser que o Cruzeiro consiga ali fazer um gol, né? Então tem ali o Bruno Rodrigues também, que é bem interessante. Outro time que está sofrendo muito gol fora de casa é o Fortaleza. Levou 2 do Flamengo, 2 do Botafogo, 2 do América. Apesar do XG, né, cedido não ser muito alto, o Fortaleza vem tomando gol. E aqui é o contrário, o Palmeiras vem conquistando um XG alto, mas não está batendo mais do que 2 gols. Lembrando que aqui é bater mais do que 2 gols, tá? Então, assim, o Palmeiras fez 1 gol no Flamengo, aí fez 3 no Curitiba, fez 1 no Bragantino, né? Aí fez 4 no Grêmio. Então é um time que está meio irregular, não fez gol no Botafogo. Então aqui também é um jogo interessante que a gente pode olhar gols. Aqui, cara, o Vasco não tem feito muitos gols, né? Então não dá muito pra gente avaliar. Então, pelo cedido, eu acho que América, Goiás e Fortaleza são os times que têm chance aqui de levar gol. E o América Mineiro é o time que tem muita chance de levar 2 gols ou mais. Quando eu vejo pelo lado do conquistado, quem se destaca é o Bragantino e o Grêmio. 100% dos jogos que eles fizeram em casa nos últimos 4 jogos, o XG do Grêmio e do Bragantino
passaram de 1,5, né? Chegaram, pelo menos fizeram 1,5 ou mais. E os gols que esses dois times fizeram foram 2 gols ou mais, né? Quando você pega aqui, né, o Bragantino em casa, tá muito bem. Meteu 2 no Goiás, meteu 4 no Flamengo, meteu 2 no Santos, meteu 2 no CAP, só não conseguiu fazer gol contra o São Paulo, tá? Isso é importante a gente ter essa visão. Apesar do Atlético, do Inter não tá levando 2 gols, o Inter leva gol em praticamente todos os jogos que fez fora de casa, né? Então, e aí quando pega um time mais forte, leva 2 gols, né? Levou 2 do Fluminense, levou 3 do Grêmio, né? Tem esse ponto aí. E o Grêmio, que também, quando tá jogando em casa, tá muito forte, né? O Grêmio meteu 5 no Curitiba, 3 no América, 2 no São Paulo, 3 no Inter e só contra o Botafogo que não conseguiu fazer gol. Pegando um Galo, né? O Galo não é de levar muito gol fora de casa, né? Mas se você pegar aqui, tá sempre pelo menos levando um gol. Levou um gol do Curitiba, aí não levou gol do Cruzeiro, levou um gol do Fluminense, levou 2 do Fortaleza, não levou gol do Goiás. Então um time que fora de casa é meio irregular, né? Consegue segurar. E aí, juntando aqui, né, ao ataque, né, que a gente tinha falado, de Flamengo, né, que tem uma oportunidade aqui muito alta, assim, de ir muito bem. Do Palmeiras, né, que a gente falou, do Cruzeiro, eu junto aqui os ataques do Bragantino e do Grêmio, tá? Isso olhando para o mandante. Quando eu olho para o visitante, tá? Quando eu olho para o visitante, não tem muita coisa aqui, mas 2 times estão levando muitos gols e cedendo médio ali de XG. O Santos está levando gol pra caramba, né? O Santos, quando você pega aqui, o Santos levou 3 do Goiás, 3 do Flamengo, 2 do Corinthians, 1 do Inter. Apesar do XG, né? Ele não tá deixando o adversário finalizar muito. O Santos toma muito gol de contra-ataque. Então aqui eu vejo um potencial grande aqui para o ataque do Botafogo. E você tem aqui o Bahia que está num meio a meio aqui, né? E aí pode pintar alguém ali do Corinthians fazendo a diferença. O Vasco, pessoal, o Vasco ele não tá bombando. Mas é que eu falo para vocês, depende muito também do confronto, né? Mas assim, não tá cedendo XG, tem levado gol. E quando pega um time mais forte, o time meio que desanda. Mas assim, tomou um gol do Santos, tomou um gol do Goiás. Então, quando você pega isso daqui, você vê, pô, o Vasco nem tá cedendo tanto. Mas quando você pega contra quais são os times que enfrentaram, aí você vai entender que realmente não tinha muito o que fazer. Mas o CAP fora de casa não tá também fazendo muito gol, né? O CAP fez um gol no São Paulo, aí fez 2 gols no América Mineiro, não fez gol no Bragantino, aí meteu 2 gols ali no Inter, né? Mas eu acho que é muito potencial pelo momento do Vasco. Então eu acho que se junta ali os ataques que a gente falou, o ataque do Botafogo, o ataque do CAP, tá? Um pouquinho do ataque do CAP e ali um Corinthians ali correndo muito por fora, tá, galera? Então assim, 25 minutos para dar um overview ali dessa visão. Espero que vocês tenham gostado, né? Acho que é uma análise que eu faço lá no plano de forma recorrente. Muita gente gosta e eu trouxe para vocês aqui porque eu acho que é importante, tá? Dito isso, vamos lá para o nosso goleiro. Quando eu pego aqui, ó, questão de defesa, vou colocar aqui defesa, não tem nenhum goleiro aqui que tá cedendo muita defesa nos últimos 5 jogos, né? Quando eu olho a recorrência. Então, assim, os goleiros que estão batendo ali uma recorrência mais ou menos o Fortaleza, né? Que vem cedendo ali pelo menos de 4 defesas, né? Você vê que quando eu coloco 5, só o Palmeiras aparece aqui, e eu vou falar um pouco desse goleiro. Então, 5 defesas, o Palmeiras tem cedido bastante defesa, né? Para goleiro. 80% dos últimos 5 jogos que o Palmeiras fez em casa, um goleiro adversário fez pelo menos 5 defesas, tá? E aí é um time que cede muita defesa mesmo. O Cunha fez 3 defesas, o Lucas Perry fez 5. Aliás, o Cunha fez 3, o Lucas Perry fez 5, o goleiro do Coxa fez 5, o goleiro do Bragantino fez 5 e o do Grêmio fez 7. Então, eu acho que o goleiro do Fortaleza é um goleiro estratégico para essa rodada. E eu vou falar por quê. Quando eu coloco aqui, ó, para vocês verem, deixa eu vender todo o time aqui. Quando eu coloco em goleiro,
e eu coloco ali um mínimo para valorizar, o menor mínimo para valorizar é do João Ricardo, com menos 0,84. E ele custa menos de 7 cartoletas. Então, uma rodada que pode ser cara, por exemplo, eu tenho 154 cartoletas nesse time. E uma rodada que pode, né, me sair cara com alguns nomes, eu economizar no goleiro faz sentido, porque o goleiro mais barato é o Pazinato. O segundo é o Cleiton. O Cleiton ele pode entrar também numa parte mais estratégica, mas a gente viu que o Coritiba, que o Bragantino não cede XG, ou seja, os adversários jogando lá em Bragança não costumam finalizar, e o Inter também não conquista. Então o Cleiton é um goleiro de SG. Se ele tomar um gol, vai fazer que nem o João Ricardo na rodada passada. Vai fazer 0, vai negativar. Então aqui talvez para você que não tenha pouquíssima cartoleta, talvez esse daqui vale a pena. E depois, cara, você tem o Marcos Felipe, né, que é ali custando 6 e pouco, mas eu acho que não faz muito sentido a gente colocar. E aí vem o João Ricardo, né? Outros aqui estão bem valorizados, e aí vem o João Ricardo. O João Ricardo ele precisa de menos 0,84 para valorizar, e você vai gastar 7 cartoletas aqui. Eu tô falando, ó, no meu caso, tá? Se eu tenho 154 cartoletas, 154,14 e eu dividir por 12, eu tenho 12,9 cartoletas para gastar, tá? Por posição. Se eu gasto 6,89 aqui no João Ricardo, eu tô falando sem cartoleta, eu vou ficar com 147,25 dividido por 11, vai me dar 13,4. Eu já aumento em quase uma cartoleta a minha média que eu tenho para colocar aqui dos jogadores. E aí, pô, se eu pensar que o Tiquinho custa 18, né, e é um jogador interessante para rodada, o Gabigol custa 13, né, o Vitor Roque acho que tá mais baratinho. Que ele deu uma desvalorizada, cadê? Ó, o Vitor Roque custa 13, né? Então eu vou precisar dessa média alta. Então para mim, o João Ricardo é um goleiro estratégico, aquele que você gasta menos, a gente já falou isso nos outros vídeos, e que para valorizar precisa de pouquinho, tá? E fora, né, que a gente tá vendo que tem uma recorrência. Então, o João Ricardo aqui, se a gente tá falando de 5 defesas, o João Ricardo tomando um gol pode fazer 4 pontos, tomar 2 gols pode fazer 3. Então, ele vai fazer uma pontuação ali legal, interessante, mas não vai, e ainda vai desvalorizar. Então, não vai fazer 13, 14 pontos, mas vai fazer uns 3 pontinhos ali. Hoje, o goleiro mais escalado é o Matheus Cunha, que tem ali um potencial enorme, né, de pontuar bem pelo que o Flamengo cede, tá? Mas o Cunha precisa de muito para valorizar, e se você ainda tá com problema de cartoleta, né, para mim o João Ricardo é o goleiro estratégico aí para essa rodada. Seguindo aqui, ó, quando a gente segue aqui, coloca aqui para 4 defesas, aí bomba um pouquinho. O Grêmio aparece, né, com 4 defesas, o Bragantino aparece com 4 defesas, mas eu não vejo, né, essa coisa de, vou colocar ali o goleiro, o Everson, né, ainda mais o Grêmio, se for com o Soares ainda, colocar o Bragantino, colocar o John, né, então você não tem, assim, uma recorrência muito gigante. Aí você bate no Fortaleza, né, o Coritiba, quando você chega a 3 defesas de recorrência, você bate no Fortaleza, né, então acho que é interessante, quase todos os jogos ali, os times que enfrentam o Fortaleza estão batendo na casa de 3. Lembrando que o Palmeiras não cede muito XG, então eu acho que o Everton pode ficar ali entre 2 a 3 defesas mesmo. Então acho que é um goleiro bom, tem um SG provável, né? Então pode acontecer. Apareceu aqui, né, o Coritiba enfrentando o Fluminense. E aí se você pegar os últimos jogos ali do Coxa, você vai ver que o time realmente está cedendo ali entre 3 e 4 defesas. Contra o América Mineiro, o goleiro do América Mineiro fez 4 defesas. Contra o Inter foram 3, contra o Santos foram 6, contra o Galo foram 3 e contra o Vasco foram 4. Então o Coxa está cedendo ali de 3 a 5 defesas. Pegando o Fábio, né, eu acho que é um goleiro interessante aí para a rodada. O Grêmio a gente falou, o Palmeiras a gente falou, e aí chega o Santos. O Santos ele não está cedendo muito, mas ele está cedendo uma média entre 3 e 4. Contra o Goiás foram 3, contra o Flamengo foram 3, contra o Corinthians foram 4, contra o Inter foram 4, contra o Palmeiras foram 4. Então se o PR segura esse SG, eu acho, né? E aí a gente viu lá no XG que dá um match de
de ter muitas defesas. Então, se o PR segura esse saldo de gol, eu acho que o PR pode fazer 9, 10 pontos, né? E se ele toma um gol, eu acho que ele pode fazer pelo menos 4, 5 pontos. Então, acho que é um goleiro bom também para quando a gente olha essa questão de defesa. Bahia pegando o Corinthians, acho que não vale. Aí o Bragantino a gente já viu. E aí, pessoal, eu acho que assim, os goleiros que eu acho interessante para a rodada são os goleiros do Flamengo, que eu acho que tem potencial, do Palmeiras, do Botafogo, tá? Que eu acho que funciona. E o do Fluminense. Calma aí que tem mais um que eu esqueci. E o João Ricardo, do Fortaleza. Então, pra mim, esses 5 goleiros aqui são os goleiros que são interessantes, tá? O Cunha é um jogador que tá... o Flamengo cede muita defesa, então ele tá conquistando. Só que toma cuidado, porque ele precisa de 10 para valorizar. O Lucas Perry é muito parecido, né? Você vê que a média do Perry e do Cunha são bem parecidas, porque o Botafogo também é um time que faz, principalmente fora de casa, né? Os times acabam fazendo muitas defesas. Ó, você vê que ele tá sempre ali, ó, 8, 13, 10, 9, 9,5, 13. Claro que o Botafogo segurou SG nesses casos aqui. Mas, ó, bateu 5, bateu 6. Você vê que o Lucas Perry aqui, ó, tá sempre fazendo entre 6 a 5 pontos. Por quê? O Botafogo acaba cedendo muito. E é um tipo de jogo que eu acho que vai potencializar muito o Perry nessa situação, porque o Botafogo chama o adversário. Claro, o Bruno Lage chegou agora, não sei se isso vai continuar ou não, mas o Botafogo chama o adversário dá uma massacrada ali, né, no Botafogo, o Botafogo pega lá no contra-ataque e consegue fazer um gol. Aí o adversário vai mais pra cima, o Botafogo vai lá e consegue fazer outro gol. Então o PR é um goleiro bem interessante, o Cunha também, acho que vale a pena. O Everton, pelo aquilo que eu falei, né, o Fortaleza tá cedendo de 3-4, tem a questão do saldo de gol. Tem o Fábio, né, contra o Curitiba, mas aí o Fábio fora de casa. E o João Ricardo, que pra mim é um goleiro mais estratégico. Pardal, quando a gente tá falando de base, qual é o goleiro base? Não tem. Pra mim não tem. Se você tá precisando de cartoleta, pra mim é o João Ricardo, que é o estratégico. Se você tiver com cartoleta, aí eu acho que você pode ir com Cunha, eu acho que você pode ir com PR, né, que eu acho que são 2 goleiros bons ali pra você não negativar. Então pra mim é uma dessas 5 aqui que eu acho que vale a pena. Já na lateral, a gente já tem uma base, né? Qual é a base, né, da lateral? Cara, a gente tem que colocar o Marlon, né? Ah, mas o Marlon não fez... o Marlon não foi o lateral que mais pontuou, né? Mas, cara, o Marlon não fez nem assistência, o Marlon não fez gol e fez 16 pontos, né? Então, assim, o Di Plácido fez gol, fez 15, né? O Di Plácido fez gol, o Kelvin deu 2 assistências e o Marlon, só com desarme, fez 15 pontos. Cara, tira o SG, fez 10 pontos só de média básica. Então, assim, não tem muito para onde correr. É uma rodada que provavelmente você vai desvalorizar. E o Marlon pegando o Goiás, né? O Cruzeiro em casa não tem levado tanto. O Cruzeiro deu uma mudada, né? Apesar. Não é que não tem levado, né? O Cruzeiro nos últimos jogos em casa tem até levado gol. Mas se você pega o último jogo contra o São Paulo e o último jogo contra o Curitiba, o Cruzeiro ele preferiu mais se defender do que atacar. E aí, né, o jogo ficou até chato, né? O jogo tá chato, esse jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro não tem muito volume. Então acho que pode sim segurar um saldo de gol, tá? Então esse daqui acaba sendo meio que o goleiro, um da defesa ali que faz sentido. Cara, o segundo lateral, qual é a base? Aqui, pessoal, a gente tem uma infinidade de opções. A gente tem o Ayrton Lucas pelo Flamengo. Primeiro que assim, vamos fugir um pouco da FIC do que o Ayrton Lucas é muito ofensivo. Olha, o Ayrton Lucas ele apoia bem, sim, mas ele tá ficando mais comedido nos últimos jogos com o Sampaoli, porque o Sampaoli tem o Gerson, tem o Cebolinha, tem o Arrascaeta e tem o Everton Ribeiro, que estão ali no ataque. Então, ele tá atacando com 5 jogadores. E ele precisa de gente que segure, porque se o Ayrton Lucas sobe, o Wesley de vez em quando também sobe que nem maluco. Então, se ele tá atacando com 5, 6... se ele subir com todo mundo, ele vai tomar gol, né? O Flamengo vai tomar gol. Muito por isso que o Cunha trabalha muito, porque o Flamengo, né, ele é meio desorganizado nessa brincadeira. E quando ele é meio desorganizado, ele acaba, né, deixando oportunidade para o adversário. Mas você tem o Ayrton Lucas aqui, que inclusive, dependendo ali de onde pega, pode pegar o Everaldo, pode se dar bem. Você tem o Piquerez, né? Lembra que eu falei
que o SG do Palmeiras é um SG provável, um SG possível. Piquerez pegando o Marinho. Marinho é um jogador que cede muito desarme, né? Então pode ali funcionar. Você tem o Fagner do Corinthians, que joga fora de casa, mas vai enfrentar ali o Ryan, que é um jogador muito ruim na marcação. O Kelvin fez 2 assistências em cima dele. Você tem o Caio Paulista, que vai pegar o Jonathan Cafu e pode ter uma boa opção, uma boa oportunidade ali de desarme, né? Fora que o Caio Paulista é muito ofensivo. Você tem o Rubens, né? Que pega o Bitelo. O Reinaldo, que joga um pouco mais avançado ali no Grêmio. Marçal do Botafogo, que pega o Lucas Braga. Também pode ir bem com questão de desarme. Bragantino, né? Com as opções. O próprio William do Cruzeiro. Então você tem uma infinidade aqui de opções. O próprio Esquivel pegando o pack na questão dos desarmes. O Kelvin jogando em cima do Picton, pegando também o Serginho. Né? Então você tem uma infinidade de opções aqui, né? De lateral. Acho que não tem um segundo lateral muito unânime. Mas, como eu falei para vocês, eu acho, né, pelo que a gente viu lá na questão do XG, é interessante a gente ter alguém da defesa do Bragantino, na minha opinião, tá? E aí você tem o Hurtado, que tá pegando o Wanderson, que é um jogador que cede muito desarme, e o lado esquerdo ali do Inter vira e mexe, o René dá uns moles. O Hurtado tava dando umas assistências, né, em alguns momentos, parou um pouco. E do outro lado você tem o Juninho Capixaba, tá até o Aderlan aqui, cara, mas deixa eu até dar uma atualizada. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Tá o Aderlan, mas no Joga 10 News tá o Hurtado. Não sei quem vai pro jogo, tá? A gente tem que esperar um pouco. Se for o Aderlan, eu não sou muito fã dele, ó, o Hurtado tá aqui. O Aderlan é até bom e tal, é um lateral que desarma muito, né? Em alguns jogos ele explode. Ele é mais barato que o Juninho Capixaba, mas eu acho que no final das contas eu prefiro mais o Hurtado. O Hurtado não tem a mesma média, né? Vocês vão ficar, maluco, mas o Hurtado é mais ofensivo, tá? Mas assim, se a gente for pegar o provável, a gente tem o Aderlan e o Capixaba. E eu acho que o Capixaba faz sentido colocar. Até porque quando você olha os mais escalados, quem tá lá é o Ayrton Lucas. Pardal, mas aí eu não boto o Ayrton Lucas vai lá e se dá bem, faz gol, dá assistência, porque o América é muito ruim. Pode acontecer, tá? Pode acontecer. Eu tô falando que você tem uma opção aqui de colocar o Capixaba nessa brincadeira. Se você não quiser colocar o Capixaba, você tem os zagueiros do Bragantino, que não rendem muita coisa, né? Mas o Luan Patrick, apesar de tudo, é um jogador que vira e mexe está fazendo suas pontuações, tá? Não tem muitos desarmes, né? Não é um lateral que desarma muito, mas não tá levando muito gol, né? Não faz muita falta, não toma muito cartão amarelo. Então, assim, se você quiser pegar um pouco desse saldo de gol, não é um jogador que finaliza muito e tal, mas esse lado aqui, o Luan Patrick pode acabar herdando um pouquinho aqui dos desarmes do Wanderson. Então, se você não quiser colocar o Juninho Capixaba, você pode colocar o Luan Patrick aqui nessa brincadeira. Na zaga, galera, eu também acho que não tem uma base. A zaga tá muito aberta, né? Foi o que eu falei para vocês. Eu acho que pelo XG que a gente analisou, eu vejo ali a oportunidade muito grande, muito clara no Bragantino. Eu vejo uma oportunidade no Palmeiras, né, contra o Fortaleza. Eu vejo uma oportunidade aqui no CAP. Eu vejo uma oportunidade aqui no Flamengo, né? Então aqui eu acho que está em aberto, porque você tem alguns jogadores que podem, né, ser interessantes, né? Então o próprio Botafogo, né? Então assim, você tem, para mim, vou colocar aqui os jogadores os times que eu acho que são interessantes: Flamengo, Palmeiras, Botafogo, tá? Cruzeiro, tá? O Cruzeiro eu acho que é bem interessante. O Nino também seria um pouco, mas vou fugir. Ó, o ponto aqui é o seguinte: o Botafogo, ele tá sem o Cuesta, e aí me preocupa um pouco, né? Porque o Felipe Sampaio não é a mesma coisa, né? Você vê que ele quase não desarma. Eu tenho um pouco da minha preocupação. Mas se você tá sem cartoleta e tal, cara, o Sampaio custa 3,46, então vai resolver.
né? Mas eu não gosto muito do Botafogo nessa rodada, mas é uma opção ali de SG. E eu não sou muito fã, porque eu sou botafoguense, eu assisto os jogos. O de Plácido é um lateral do meio para frente, né? Ele cerca bem, ele apoia bem, ele desarma bem, mas é um jogador que, como ele joga meio que um pouco mais para frente, o Botafogo não tem um esquema tático para segurar as subidas dele. Então o que acontece nessa brincadeira? Ele toma muita bola nas costas. Então tem uma preocupação ali do Botafogo enfrentando esse Mendonça de rolar. Então você tem aqui, ó, o Murilo, o Gomes, o Léo Pereira. O América Mineiro cede muita finalização para zagueiro. O Léo Pereira eu acho que pode ser um jogador muito interessante. E esse Oliveira aqui me chama muita atenção. Porque o Goiás é um time que também toma muita finalização. O Oliveira, os zagueiros do Cruzeiro não são de subir muito, mas o Oliveira é um deles. E esse Anderson Oliveira aqui, ele perde muita posse. Então o Oliveira pode fazer ali 3, 4 desarmes, segurar um SG e ir muito bem. Então por isso que eu acho que aqui na zaga a gente está um pouco em aberto, tá? Do meio para frente, pessoal, como a gente viu a questão do XG, a gente viu lá que tem alguns times que têm muita oportunidade de fazer gol. E quem é o time que tem maior oportunidade de gol? É o Flamengo. Então, cara, tem que ter o Arrascaeta. Não tem como correr do Arrascaeta. Vamos aqui para recorrência. A gente já está batendo 40 minutos de vídeo. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Quando eu for aqui, ó, em meia e volante, e eu vejo um ataque e eu coloco participação, aliás, especial, e eu coloco participação em gol, e eu coloco uma participação em gol, olha quem tá cedendo pra caramba. Cap e Internacional estão cedendo muito. Atlético Paranaense e Internacional estão bombando, né, em ceder participação em gol para meio ou volante. Do outro lado eu tenho Grêmio cedendo participação em gol para volante. Eu tenho Palmeiras, aliás, para meio e volante. Eu tenho Palmeiras cedendo participação em gol para meio e volante. E eu tenho o Vasco cedendo participação em gol para meio e volante. Então aqui, ó, nessa brincadeira, aqui eu tenho o Cap e o Inter, tá? Nessa brincadeira. O Goiás batendo 60%. Beleza. Quando eu coloco aqui pontuação, eu boto 10 pontos, o Inter aparece, o Fortaleza aparece e do outro lado o Santos aparece. Tô falando 10 pontos. O que são esses 10 pontos de reconhecimento? Estou falando que em 4 de 5 jogos, esses times que estão com 80% cederam para um meia ou um volante 10 pontos. Em 4 jogos, de 5 jogos, 4 de 5, esses times, né, um meia adversário fez pelo menos 10 pontos. Então, ó, Santos enfrentando o Botafogo, você tem o Eduardo. Inter, além de ceder pontuação, está cedendo participação em gol. Vamos descendo aqui para ver se a gente acha, ó. Vamos descendo. 8. Cheguei no 7. Santos e Inter bombando ainda. 6. Aí aparece um Goiás, tá? Aparece um Botafogo e do outro lado aparece um Vasco, um Santos e Inter. Então, assim, dado a questão da pontuação, né, que a gente está olhando, dado aqui a participação em gol, né, quando a gente coloca uma participação em gol é gol, assistência, eu vejo ali o Cap, eu vejo o Inter, eu vejo um Vasco, né, o ideal é que eu coloque nesse ataque, nesse meio campo, alguém do Braga que enfrenta o Inter, na minha visão. Então, na minha base, eu acho que o Evangelista acaba entrando, tá? Então, eu acho que na minha base meio campo, o Evangelista acaba entrando. Aqui, pessoal, vocês têm duas opções, na minha visão. Ou você vai na estatística, no Icrua, né, que está dizendo que o time que cede mais... O Cap aqui pro Vasco eu acho que não rola. Mas ou você vai na estatística no Icrua, que você pega um meia do Atlético Mineiro aqui contra o Grêmio, que eu acho que o Galo não tá nisso tudo. Ou você pega o Palmeiras, ou você pega o Vasco, né? O Vasco realmente cedendo muita coisa para meia e volante. Deixa eu até pegar aqui, ó, os números do Vasco. O Vasco tomou gol do Morelli contra o Goiás. O Vasco tomou 2 assistências do Arrascaeta e um gol do Pulgar. O Vasco tomou uma assistência do Lucas Lima. O Vasco tomou um gol do Machado.
E só contra o Cuiabá que não teve nada, né? Mas mesmo assim os meias ainda foram bem. O Gerson ainda fez uma assistência e fez um gol. E só, né? Então, cara, você pode colocar aqui um meio campo para se diferenciar da galera, né? Seria um meia com Flamengo, Bragantino e Atlético Paranaense, que é o Vitor Bueno, que tá custando mais barato, que precisa de pouco para valorizar, e seria meio que um meio da estatística, né? Quando você olha a questão da pontuação, quando eu falo aqui, ó, participação em gol do Santos está em 60%. 60% também é alto, né? A gente tá botando aqui América Mineiro e tal. Mas quando eu olho a pontuação cedida, né, e eu coloco ali na casa de 10, o Santos aparece aqui para meio e volante. Então o Santos também é um time que cede muita pontuação, né? Porque o Santos acaba cedendo muita finalização, né? Muito scout básico, né? Então quando eu pego aqui e eu olho o Santos, pô, eu pego o Santos contra o Flamengo. Cara, eu tive o Pulgar fazendo gol, eu tive o Everton Ribeiro fazendo gol, né? Ambos bateram ali na casa de 8. Mas eu tive o Gerson com 12.2 com 2 assistências, tá? Quando eu pego... Aí contra o Goiás não teve, né? Os meias não foram lá muita coisa, apesar do William Oliveira ter metido uma bola na trave. Quando eu pego contra o Corinthians, o Juan fez 14.30 com gol e assistência. Quando eu pego contra o Inter, eu tive acho que o Johnny indo bem, fazendo... Não, o Johnny fez 5. Aí agora eu não tô conseguindo pegar aqui. Johnny fez 5, o Romulo fez 5. Aí aqui ele pega meio com o posicionamento do campo mesmo, então pode ter sido um atacante que jogou mais atrás. E contra o Palmeiras, né, apesar do 0-0, o Gabriel Menino ele fez 12.8 com desarmes, finalizações e finalização na trave. Então quando você pega o Santos enfrentando o Botafogo, você também tem a opção do Eduardo com o Marlon Freitas. Tá? Então aqui, cara, você tem muita opção. Você pode pegar o Vitor Bueno jogando fora de casa, você pode pegar o Eduardo, né, contra um Santos que tá levando muito gol, mas eu acho que minha base seria um pouco dessa daqui. Aí, cara, vai da tua, se você vai colocar o Eduardo, se você vai dobrar o Flamengo. Você pode até triplicar o Flamengo, dado ali as oportunidades. Então, no Flamengo você tem o Everton Ribeiro, você tem o Gerson, então minha base acaba sendo um pouco mais essa daqui. No ataque, pessoal, pra mim, né, na minha visão, quem você tem que colocar é o Gabigol. O Gabigol é da base, com certeza. Lembra que eu falei do jogo do Flamengo lá contra a América, que os atacantes estão indo bem, que a América tá levando muito gol? Cara, quais são os times que estão bombando lá na questão do XG, que a gente viu, né? Que tem oportunidades ali e que estão levando gols. Quais são esses times? América Mineiro e Goiás. Você pode colocar aqui um Bruno Rodrigues, se você quiser, né? Como opção, é uma boa opção. Mas o Flamengo é o que pega o que tem um potencial lá nas alturas. O Fortaleza também é um time que está cedendo muito. Ali no meio você pode até colocar um Veiga, caso você queira. Quais são os outros times? Cara, Bragantino tá bombando, Grêmio tá bombando. Então você tem muitas opções de ataque aqui nesse momento. E se você pegar a participação em gol para atacante, ó, se eu colocar 2, quem tá cedendo pra caramba? O América Mineiro. Se eu colocar uma participação em gol, eu tenho o América Mineiro 100%, Fluminense 100%, Goiás 100%. E do outro lado, o Santos 100%. Então um ataque, teoricamente, da estatística seria um ataque do Botafogo, um ataque do Flamengo, um ataque do Coxa ou um ataque do Cruzeiro. Então, assim, se a gente for pensar na estatística como um todo, um ataque que eu não dobre, né, que eu faça uma diversificação entre os atacantes, seria interessante eu ir de Gabigol com Tiquinho Soares, tá, e Bruno Rodrigues. Tá? Esse daqui seria um ataque extremamente interessante, dado, né, o que os times estão cedendo e que estão levando gol. Né? Lembrando que Santos está cedendo pra caramba, participação em gol.
América Mineiro também tá, Fluminense e Goiás. E quando eu olho o XG, o Santos tem levado mais de 2 gols em vários jogos. O Goiás está levando 2 gols ou mais, o América Mineiro está levando 2 gols ou mais. Então é o que eu tô falando, é um meio com ataque da estatística. Lembrando que Fortaleza também está levando, né, 2 gols ou mais. Por isso que você pode colocar ali o Veiga para dar uma equilibrada na brincadeira, né? Coloquei o Evangelista porque o Red Bull tá conquistando muito e tem o Grêmio que tá conquistando bastante também. Então, pessoal, o ataque meio que da estatística seria esse daqui, né? Tiquinho com Bruno Rodrigues, né? Teoricamente, pelo que os times estão cedendo. Mas eu vou deixar em aberto porque eu acho também que quem quer tirar ponto, quem quer diferenciar, na minha visão, teria que dobrar o Flamengo, né? Aqui só tá o Gabigol. A gente vai ter a escalação do Flamengo. Então, se ficar assim, é uma oportunidade. Porque, por exemplo, o Everton entrou na última rodada, né? Ele tá ali sempre fazendo seus 5 pontinhos. Contra um adversário tão fraco, né, que é o América Mineiro, ele pode acabar se destacando, né? Então, se ele tá fazendo 5 pontos ali, dando uma assistênciazinha e tal, se ele faz 5 pontos básicos e mete um gol, ele vai para 13. Se o Gabigol faz gol e ficaria em 8, 10, você vai ter um ataque ali que pode chegar a 23 a 30 pontos. Então eu acho que essa dobra do Flamengo para quem quer tirar ponto é muito interessante. Eu acho que vale a pena. E aqui é aquilo. Qual é o time, qual é o ataque, qual é o atacante que tem mais potencial? Cara, aí todos os atacantes têm potenciais, porque dentro hoje do Campeonato Brasileiro acontecem muitos gols. Você pode colocar o Tiquinho, você pode colocar o Vitor Roque, você pode colocar o Bruno Rodrigues, né? Todos esses times, quando a gente pega, né, a participação em gol, todos esses times estão tomando gol. Vamos ver qual é o time que está levando gol de atacante. América Mineiro e Goiás. Então, de cara aqui, você teria América Mineiro, Goiás e Santos. Então, gol, quem é? Flamengo, Cruzeiro e Botafogo. Mais 60% também é um indicador alto. Tô falando que, mais da metade dos jogos esses times estão levando gol de atacante. Então, contra o Curitiba eu tenho um Lele, eu tenho um Keno. Contra o Cruzeiro, né? Aí eu acho que o Goiás não tem muita coisa. Cuiabá, eu tenho um Luciano, um Caleri. Contra o Grêmio que leva gol todo jogo, eu tenho um Hulk. Do outro lado, contra o Cap, aí é o Vasco, acho que não vale muito a pena. Mas o Fluminense pega o Curitiba. Em casa, Aleph Manga sempre se destacando. Fortaleza, né, 60%. Eu tenho o Hendrick, que pode começar jogando, ou um Flaco Lopes. Então, esses times aqui, daqui pra cima, Grêmio, Cuiabá, Cruzeiro, Curitiba, Fortaleza, Fluminense, Cap, Goiás, América Mineiro e Santos, são times suscetíveis a tomar gol de atacante, porque vem tomando gol. Se eu colocar nos últimos 3 jogos, pra gente dar uma reduzida, o Grêmio e o Palmeiras continuam aparecendo aqui, Santos batendo 100%, América Mineiro batendo 100%, aí entra um Fluminense. Né? A gente tinha falado ali que o Goiás está bombando, mas nos últimos jogos, um jogo ali acabou não cedendo muito para atacante. Né? Não cedeu gol para atacante. Mas é que eu falo, sempre tem que dar uma olhada nos confrontos. Nos últimos jogos, esse gol que não sofreu de atacante foi contra o Vasco. Né? Foi contra o Vasco não tem volume. Então, o Goiás aqui também tá muito forte. Porque quando você bota 60%, você acha que 60% é baixo, você deve estar achando assim, 60% é baixo. Não, mas pode ter enfrentado 2 times meio mais ou menos. Então, nos últimos 3 jogos aqui, eu tenho Goiás cedendo, Fortaleza cedendo, Cap cedendo, Palmeiras cedendo, Grêmio cedendo. Mas quem tá 100%, Santos e América Mineiro. Quando eu coloco aqui nos 5 jogos, o América Mineiro tá 100%, o Santos 80%, o Goiás 80%. Então, assim, pra mim, um ataque super ofensivo, dado o que os times estão cedendo, seria a dobra do Flamengo com o Tiquinho Soares. Mas aqui, pessoal, é o que eu falei, tem muitas opções. Pra mim, eu vou deixar de fora aqui, porque eu acho que tem muitas opções. Eu não vejo assim, o Tiquinho Soares seja unânime, o Vitor Roque seja unânime, eu acho que são boas opções. Vou mudar um pouquinho, né? Como eu tô falando ali muito do Santos, que tá cedendo muito, eu acho que na base entra o Tiquinho Soares, tá? E aí aqui você pensa se você vai colocar o Vitor Roque, se você vai dobrar o Flamengo, se você vai botar o Soares, né? O Soares em casa
sempre vai muito bem. Você vai botar o Hulk, que enfrenta ali o Grêmio, enfim. Se vai colocar alguém do Palmeiras, né, que tem o Endrick, o Flaco, tem o Arthur, né, lembrando que o Palmeiras joga em casa. Mas, como eu falei, se você quer cercar um pouco, né, dos jogos que tem chance de gol, eu iria em peso no Flamengo. Então, assim, quem quer tirar vantagem, na minha opinião, deveria carregar bastante no Flamengo. Então, esperar sair essa formação. E eu iria aqui, ó, botaria o Everton Ribeiro ou o Gerson e iria, inclusive, aqui com o Ayrton Lucas. Por quê? Porque é o jogo que pode sair 3 gols. E esses jogadores aqui são os jogadores que estão envolvidos, né, nessa brincadeira ali. Mas na base em si, a gente deixa em aberto porque tem outras opções. Pô, Pardal, mas você aí falou um monte de coisa de base, mas pouquinho jogador, porque realmente é uma rodada com muitas opções, tá? Quando a gente fala de técnico, tá? Na questão do técnico aqui, eu acho que a gente pode... O técnico é utilizado muito para quem, no final das contas, para você tentar dar uma equilibrada, né? Ah, não fui com um jogador do Cruzeiro, então vou colocar o Pepa aqui. Ah, não fui com o jogador não sei o que, vou colocar outro. Mas, se a gente for pegar o América Mineiro, o América Mineiro cede aí pelo menos 6 a 7 pontos para o técnico. Se segurar um SG, vai bater 8. Né? Então, acho que o Sampaoli ali acaba sendo um dos mais importantes ali. Né? Dado, e até porque o Sampaoli, se você pegar os últimos jogos dele, tá passando de 7 fácil. Né? O mais baixo que ele fez foi 4. Então, eu gosto do Sampaoli como técnico, né, para essa rodada. O Abel... O Fortaleza vem cedendo boas pontuações. Eu acho que o Abel pode, né, funcionar. Aí vai depender muito se o Palmeiras vai fazer gol ou não. Eu não colocaria o Bruno Lage nesse jogo, porque eu acho que o Santos tem um ataque rápido, pode dar problema. O Bragantino, acho que tem ali, o Caixinha pode funcionar, mas não sei muito bem. O Pepa eu colocaria se fosse para dar uma cercada. O Renato Gaúcho também colocaria se fosse para dar uma cercada, já que eu não vou com o Soares, se fosse o caso. Mas eu acho que esses 3 aqui são as melhores opções. Na base, assim, não é obrigado você colocar o Bruno Rodrigues ali, até porque o Bruno Rodrigues não está entregando. Se você quiser colocar o Pepa aqui para dar essa cercada, caso o Cruzeiro dê uma mitada, que nem foi lá contra o Santos, né? Que ninguém levou fé no Santos, o Santos foi lá e meteu 4. Então, se você não for colocar ninguém do Cruzeiro nessa brincadeira, você pode colocar o Pepa aqui para dar uma equilibrada. Mas, a princípio, na base, eu acho que tem o Sampaoli. E aí, pessoal, são 6 jogadores, ficam 6 para escalar. Lembrando que a gente falou do SG do Palmeiras, a gente falou do SG do Bragantino, a gente falou, né, de um possível SG do Cruzeiro, que pode rolar. Mas do Botafogo mesmo, eu tenho minha preocupação com o Botafogo. Eu acho que dentro dessa brincadeira aqui, cabe um encaixe. Tem que ter um jogador do Bragantino. Eu colocaria um jogador do Bragantino aqui, né, nessa zaga. Né, quiçá até 2, porque para mim é realmente o time que pode segurar esse G, dado ali os cruzamentos que a gente tem visto. Eu acho que vale também alguém do Flamengo, né, dado que apesar do Flamengo levar gol, tem jogo em casa que ele dá uma segurada. Você já tem um do Cruzeiro. Então, assim, aí vai encaixando. O Botafogo eu acho que é meio que opcional, porque o de Plácido tá muito caro, mas o de Plácido tem um potencial grande por marcar ali o Mendonça. O Marçal tem um potencial grande por marcar o Lucas Braga. O Santos tá meio barro, meio tijolo, mas eu fico preocupado com a marcação do de Plácido. Eu acho que o Mendonça, nesse último jogo contra o Bragantino, o Bragantino teve algumas oportunidades claras, né, que o PR salvou, mas eu acho que o Mendonça é melhor do que os pontas. Não é que é melhor, mas eu acho que ele talvez seja mais efetivo do que os pontas do Bragantino, e o Marcos Leonardo é muito mais efetivo do que o Sacha. Então eu fico com esse pé atrás, tá? Então, a princípio, a base é essa daqui, tá, galera? Então não tem muito o que inventar, acho que é isso. E aí, dentro dos nomes que a gente falou, dentro das análises que a gente fez, anota, né? Eu já passei recorrência de meias, passei recorrência de ataque, fiz análise XG. Cara, anota no caderno,
tá? Faz essa coisa de anotar para você ter. Porque aqui não tem escolha entre certo ou errado. É uma rodada com muitas oportunidades. E a única coisa que eu lembro a você é que, apesar do Cruzeiro... Lembrar duas coisas. O Cruzeiro não tá conseguindo conquistar muita coisa. Mas o Santos também não tava e meteu 4 no Goiás. O Goiás é um time muito frágil. Então talvez pensar nesse atacante do Cruzeiro, se você quiser tirar pontuação, talvez seja interessante. Outro ponto, é um jogo que o Flamengo tem muita possibilidade de golear, de meter 2, de meter 3 gols. Então, se você quer se diferenciar, você está lá atrás e quer, né, subir nas ligas, você tem que apostar na melhor opção ofensiva da rodada, que é o Flamengo. Não fica com medo. Ah, mas aí eu vou botar o Cebolinha, o fulaninho tá indo de Vitor Roque, o fulaninho tá indo de Soares, o fulaninho... Cara, esquece fulaninho. Fulaninho botou porque ele analisou e colocou. Porque tem muitas opções. Se você for pensar no fulaninho, você nunca vai escalar seu time. Então, assim, na minha visão, o Flamengo é o time que tem maior potencial de fazer gol. E quando você tem um time que tem muito potencial de fazer gol, você cobrir, né, o ataque, você cercar o ataque é muito bom. Porque a chance de você ter uma assistência ou um gol desses jogadores é enorme, né? Então, assim, você está cercando de tudo quanto é lado. Se deixar um de fora, deixei o Everton Ribeiro, botei o Gerson. Aí o Everton Ribeiro foi lá e imitou. Pode acontecer, tá? Pode vir a acontecer, faz parte. Mas eu acho que vale muito a pena você pensar que o jogo, teoricamente, onde você tem um adversário que cede muito e do outro lado você tem um time que é muito forte ofensivamente, é esse, Flamengo e América Mineiro. O do Cruzeiro é muito bom. Você tem do lado um time que cede muito, mas o Cruzeiro não está conquistando. Eu acho que nesse jogo aí do Cruzeiro, o Bruno Rodrigues pode funcionar. Mas por que o Cruzeiro não está funcionando? Porque diferente do Santos, né? Mesmo o Santos estando mal das pernas, o Santos tem um Lucas Lima que sabe dar um passe ali bom. Você tem o Mendonça que sabe, né, acelerar, que sabe driblar. Você tem o Marcos Leonardo que é bom ali na finalização. O Cruzeiro, ele não tem esse meio campo, ele não tem essa armação. Quem fazia muito isso era o Bruno Rodrigues, que agora está centralizado. Então, você não pensar no Cruzeiro, tranquilo, né? Pega um adversário mais fraco, eu acho que o Cruzeiro faz 1 ou 2 gols nessa brincadeira, mas é um time que não está conquistando. Agora, você descartar ali o Flamengo, né? O Flamengo dando mole, dando sopa ali para você escalar, e você tá lá atrás das ligas e não fizer isso, eu acho que você tá perdendo uma oportunidade. Beleza? Então, ó, já bateu mais de 1 hora de vídeo. Acho que o vídeo foi mais longo. Foi o vídeo mais longo que eu fiz aí das últimas semanas. Mas eu acho que a gente passou bem por todos os cenários. Só lembrando que quase 30 minutos foi naquela análise XG, que é uma análise muito boa, muito boa. Se você assistir só os 25 minutos ali, você vai ver que realmente você vai achar ótimas opções. Passamos por posição de SG, de zagueiro, passamos ali por lateral e ainda montamos uma basezinha do time. Então acho que você já está preparado, acho que vale a pena assim você agora escutar. Você tem mais tempo para escutar. Estou postando esse vídeo na quarta-feira. Você tem quarta, quinta, sexta e sábado. Né? Se você dividir aí por 4 dias e botar na velocidade 2, você mata esse vídeo aí em 2, 3 dias indo para o trabalho. Beleza? Chegamos ao fim de mais um vídeo e quero agradecer demais vocês, mais uma vez, que estão dando essa moral absurda aqui no Pardal, que estão ajudando a divulgar, que estão compartilhando, que estão deixando like, que estão comentando, mas só pedir mais uma vez para vocês se lembrarem, cara, deixa o like, que o like dá aquele engajamento, a gente cresce, nosso vídeo começa a ser mais divulgado, deixa o comentário também para gerar engajamento e, cara, e principal... Pô, compartilha, cara, compartilha. Eu sei que muitas vezes tem gente que vira pra mim e fala assim, eu não vou compartilhar porque aí eu tô dando ouro pros meus amigos. Pô, mano, mas pra eu continuar aqui, fazendo o que eu faço, feliz, seguindo esse caminho, eu preciso crescer. E pra eu crescer e continuar aqui te dando essa alegria, te dando essas análises gratuitas, porque acho que ninguém faz isso aqui, só eu que sou maluco, né? De 10 para as 6 da manhã eu tô aqui gravando.
Pra você ver o quanto eu tô dedicado com esse projeto. Cara, para isso acontecer, eu preciso crescer o meu canal. Eu preciso ter mais seguidores, eu preciso ter mais assinantes, né? Mais inscritos aqui. Então compartilha aqui o meu YouTube com a galera e compartilha o Instagram também, cara. Eu quero chegar a 30 mil lá no Instagram. Me ajuda, pô. Dá essa moral. Ó, mais uma vez aí, muito obrigado pela audiência que vocês estão dando, pela toda a moral, pelo todo apoio. Vamos rumo aos 10 mil inscritos aqui no YouTube, rumo aos 30 mil seguidores lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu fui prolixo, desculpa se eu fiquei gaguejando, faz parte, tá? Eu faço num take só isso daqui, é como se fosse uma live, né? Uma live de mim mesmo. Então, às vezes, acaba travando muito. Não tem edição, não tem corte, tá? Me desculpa se de alguma forma não tá te agradando. Eu tô tentando fazer o meu melhor. Eu sei que tem muita gente que tá gostando e por isso que eu continuo aqui. Mas, se você não gostou de alguma coisa, te peço desculpas. E, como eu sempre falo, me dá essa oportunidade de continuar fazendo meu trabalho, de estar melhorando. Valeu? Beleza? Ó, grande abraço para todos vocês. Boa sorte na rodada e que essas análises que eu fiz aqui possam fazer a diferença na sua rodada e você, ó, subir nas suas ligas. Fui!